salta de alegria. Sua presença faz o coração arder. Só a sua presença faz o crente vencer. E o pavio que fomenta e vai aquecer. Com a sua presença me fará acender. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para me exaltar. Esse Espírito está aqui com a sua glória. Se for preciso, Ele para o sol, Ele para a lua, Ele abre o mar, Ele fecha o mar. Se mover gente, se converte gente, Ele faz mais que isso pra te dar vitória. Aleluia, Jesus. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca pra me exaltar. Aleluia, aleluia, Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca pra me exaltar. Esse Deus, algumas também é alfa e ômega, Senhor. Ai, Jesus, Ele sara, sem depressão, Ele usa unção, se problema, Ele abre porta, até onde não tem parede. Sua presença está neste lugar, eu posso sentir, vou glorificar. Ele é poderoso, Ele é Jeová. O impossível pra Ele não há. Ele usa fogo para curar, para batizar, para renovar. Hoje uma bênção irás levar, então abre a boca para me exaltar. Pelo esplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Eu preciso dessa presença todo dia. Na sua presença até a tristeza salta de alegria. glória a Deus, é verdade, Senhor. Aleluia. Glória. Eu convido o irmão Michael para louvar ou deixar o versículo. Aleluia, Jesus. Olha isso aí pra tu bater aí, não. Padre, agradecido é o teu nome, Senhor. Já está Aleluia. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar em Atos o 2 e o 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, multidões
se aglomerou. Aleluia. A gente vê aqui uma passagem ligeira em Atos dos Apóstolos 2. Aqui Pedro estava falando sobre em Jerusalém, que já tinha sido ouvida falar essa palavra aqui, que iria acontecer. E Jesus, quando ele promete que vai acontecer, isso acontece. E que a gente possa ser como esses daqui, seja cheio do Espírito Santo, que cada dia mais a gente se renove, cada dia mais a gente busque Ele, pois a gente sem Ele não é nada, a gente não pode, a gente não faz, e que a gente se lembre cada dia mais que a gente não é nada. Tudo que a gente fizer aqui, ou fizer curas ou milagres, no nome de Jesus, Ele sim tem que ser glorificado, porque toda a honra e toda a glória dele. A gente tem que lembrar que a gente é pó, poeira e cinza, como o nosso pastor João fala. A gente sabe que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não pode estar. E toda a honra e toda a glória tem que ser só para Jesus. Amém? Agradecendo a oportunidade. Glória! Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Jesus. A missionária Milene está com a oportunidade para fazer a leitura da palavra e o pastor João ora por ela. Amém, Jesus. Glória. Gente, boa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ajuda a Ele, Senhor. Jesus é lindo, glória. Só da igreja, Papai do Senhor. Vamos ficar de pé, fazer a oração. Pastor, bora orar por ela, pastor, para ela dar a palavra. Ô, glória! Aleluia. Eita, Jesus! Louvado é o teu nome, Jesus. Está da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pela nossa pregadora nessa noite. Que ela foi escalada para trazer a santa e gloriosa palavra. Glória! E vamos orar para que Deus possa usar a sua serva nessa noite maravilhosa. Maravilhoso Deus, Pai. Estamos na tua presença. Pai querido, te apresentando a tua serva que vai trazer a santa e gloriosa palavra nesta noite. Pai querido e Pai amado, Deus Altíssimo soberano, usa a tua serva nesse lugar, nesse recinto, ó Deus eterno. Pai, nós pedimos a Ti, Pai, que abençoe ela, dai força, saúde e vigor. Pai, a palavra é Tua. Pai querido, nós somos pó, poeira e cinza, falho, fraco e pecador. Nessa noite maravilhosa, Pai, nós te pedimos que use a Tua serva neste lugar, para que a gente possa receber e sair daqui dizendo, Deus falou comigo neste lugar. Amém? E Deus abençoe. Salve a igreja, Papai do Senhor, mais uma vez. Eu vou deixar aqui, lá em Mateus 15, a mulher cananeia. Eu vou ler um versículo, aí você pode sentar que depois eu vou continuar a leitura. Amém? O primeiro diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as bandas de Tiró e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saindo daquela Sicarne, é a cidade, eu não sei o nome mais ou menos é isso, é um nome tão complicado, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava ali hoje no trabalho e o Senhor mandando vir para cá, né? E o Senhor falando, aí eu disse, meu Deus, se der tempo. E a Glaucia tinha ligado para mim, eu não atendi o telefone. Quando eu vi, tinha uma mensagem dela.
Irmã Milene, venha pra cá hoje. Eu digo, meu Deus, mas Deus, ele é lindo, né? O Espírito Santo de Deus, ele fala, né, conosco, né? Ele nos convida, né? E fala conosco, né? O bom quando ele convida, né? E a gente tá com o ouvido, né? Para ouvir a palavra dele, para ouvir o que ele fala conosco, né? Aonde ele nos mandar, a gente tem que estar preparada para ir, né? E eu disse, Senhor, nada. E fui para casa e pedi ao Senhor que a gente não tem nada. Se não vier do alto, se não vier dele, da parte dele, a gente não tem nada. A palavra está aqui. Mas se o Espírito Santo de Deus nos não der a palavra, não vai sair nada. Aí eu cheguei em casa e o Senhor ficou falando para mim sobre essa passagem da mulher cananeia. Mulher cananeia, eu disse, é essa palavra mesmo. Então essa passagem aqui fala, irmão, de uma mulher que ela estava ali em desespero, né? É o versículo, eu falei o versículo não, foi irmão? Não. Falei não, né? O 15 e o versículo 21 até o 28 em diante. Aí eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando, viu? Então aqui ela fala, né, Jesus, ele, né, nessa passagem aqui primeiro, ele diz, e partindo Jesus dali, foi para as bandas de Tiró e de Sidom. Eis uma mulher cananeia que saiu daquela, aqui quer dizer que ela havia saído de algum lugar, né? Ela havia saído de algum lugar que ela clamava, né? Que ela começou a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela estava com a filha dela em casa, né? Então ela ouviu falar de Jesus. Então ela foi à procura daquele que podia resolver o problema dela. O versículo 23 fala assim, mas ele não lhe respondeu palavra e os seus discípulos chegando aos pés dele, rogando, dizendo, despede, que vem gritando alto de nós, né? Os discípulos se incomodaram, né? O desespero dela, porque ela vinha pedindo socorro, vinha pedindo ali para que Jesus resolvesse aquele problema dela ali, né? E eles se incomodaram, né? Apesar que o discípulo ali estava ainda em tratamento, Jesus estava ensinando, ele estava ensinando o discípulo, e o discípulo não tinha maturidade suficiente, né? De ter um entendimento. Andava com Jesus, mas muitas coisas ele não entendia, né? Então Jesus falava parábola com eles, para eles, né, entenderem. Mas sempre eles ficavam questionando as coisas de Jesus. Porque se Jesus fosse repreender, ia com certeza entristecer eles, né? Então, aquela mulher chegou ali a Jesus, Jesus não falou palavra uma com ela. Porque Jesus estava testando ela até onde a fé dela, até onde ela ia, se ela ia desistir ou ela ia continuar clamando, né? E ali por diante a palavra vai dizer, né? Seu discípulo, né, ali incomodado, chegaram para Jesus, mandou, despede essa mulher, que ela está nos incomodando, né? Que muitas vezes a gente, né? As pessoas se incomodam, porque não tem um entendimento, né? E eu creio que eles ali não estavam entendendo o mistério. Deus grande. Porque às vezes a gente não entende os mistérios de Deus em nossas vidas, né, irmãos? É verdade. E ali a gente muitas vezes se incomoda. A gente, nosso meio se incomoda. É verdade. Porque mistério, ele trabalha na vida de cada um diferente. Aleluia. E se você não tiver com os olhos espiritual abertos para você entender o que Deus está fazendo na vida do seu próximo, você peca. Por quê? Você vai começar a criticar. Aleluia. E nós temos que ter essa visão e pedir um discernimento ao Espírito Santo de Deus para nos dar o entendimento.
Até porque nem tudo Deus ele vai revelar, nem tudo Deus vai mostrar. Nem tudo. Porque cada um ele tem um particular individual. Cada um ele tem uma história. E ele quer ter uma história com você, ele quer ter um particular com você, ele quer ter intimidade com você. Aleluia. E às vezes a intimidade com a gente, Deus, muitas vezes a gente quer abrir a boca e ele não deixa a gente abrir a boca, porque você tem que ter experiência com ele. Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes a gente quer abrir a boca, quer falar, porque quer buscar em outra pessoa. Deus levanta Cirineu, sim. Levanta ainda na terra. Porque a gente também precisa de alguém para conversar. Mas o Senhor queria, né? Viu a atitude daquela mulher. E Jesus entendeu. E dispensou ela. E ela foi para casa, mas com a vitória dela. Aleluia. Com a vitória da libertação da filha dela, que estava doente em casa. Porque demônios, quando fala também, é enfermidade. São as enfermidades. Se você for pesquisar, é enfermidade. Viu? E o 23, né? Eu já li o 23, pronto. Aí o 24 diz assim: e ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Porque aquela mulher não tinha direito nenhum. Por que os discípulos agiam daquela forma? Porque eles achavam que só eles tinham direito de ter a salvação. Mas os próprios botaram Jesus na cruz. Os próprios negaram Jesus. E quem foi que foi injetado na figueira? Nós. E nós não tínhamos. A salvação era para eles, para o judeu. A gente não tinha direito. Mas essa mulher aqui fez com que Jesus movesse o coração dele. E hoje a gente estamos aqui. Amém. Nós temos direito. Nós temos direito dessa salvação que ele foi, né? Morreu na cruz do Calvário. E estamos aqui. Para todos, ele veio para todos. Sem exceção de pessoa. Todo aquele que abriu o coração, quando ele fala abre o teu coração, abre a tua porta, abre a porta para entrar, é a porta do coração. É o coração quebrantado. Né? E ele respondeu isso, né? Eu não vi a não ser para as ovelhas da casa de Israel. Porque o Senhor Jesus, ele veio para dar um ensinamento, para ensinar o povo de Israel. Mas a palavra confrontava, porque ele falava a verdade. E a palavra confrontava os fariseus. Porque eles viam a lei, né? E confrontava. E ele não aceitou. Porque muitas vezes falar a verdade confronta. Confronta. Ela vai de encontro. Há muitas vezes aquilo que a gente acha que é, e às vezes o Senhor vai, não, né? Ensina de uma forma e vai, Senhor, chega, como é isso? Confronta, e foi confrontada ali a palavra do Senhor. Porque Jesus, ele veio, né, para a casa de Israel, para Israel, né? Mas eles não aceitaram, né? Então, aí o 25 diz assim: então chegou ela e adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou. Aleluia. Ela adorou ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória. E a gente, quando tem que chegar na presença do Senhor, a gente tem que chegar em adoração, né? Adorar. Dar uma adoração do coração quebrantado. Que a gente sente o trabalho, o mover dele em nosso meio, o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não saí do contexto, mas quando eu cheguei aqui, né? Muito forte aqui, viu? Muito forte. E o Senhor já trabalhou aqui. Aleluia. Viu? O Senhor já trabalhou aqui neste lugar. Então, às vezes ninguém dá nada para esse culto aqui. Mas esse culto aqui tem dado muito livramento.
Aleluia, Jesus. Livramento daqueles que a gente vê e livramento daqueles que você não vê. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele tem dado livramento aqui. Eu sentada ali, o Senhor falando. Tem dado livramentos e livramento. A guerra é grande. Mas o Todo-Poderoso, Ele envia anjo de guerra para guerrear aqui. Porque é guerra, viu, irmão? Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o arco do forte foi quebrado nesta época. Glória a Deus, aleluia. O 26 fala, né? E ele, porém, respondendo, dizendo: não é bom pegar o pão dos filhos e dar-lhes aos cachorrinhos. Aleluia, glória a Deus. E aí depois ela vai dizer aqui. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então ali ela estava querendo um pouquinho, né? Um pouquinho daquilo que ele veio para dar para o povo de Israel. Ela estava querendo um pouquinho daquela migalha, se humilhando para chamar a atenção de Jesus. E ela conseguiu chamar. Porque se ela tivesse desistido, ela não conseguiria receber a cura da filha dela, né? E hoje em dia nós estamos aqui dizendo que Ele faz, que Ele entra na minha e na tua vida, que Ele está no controle da minha e na tua vida, que Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo, viu? E que Ele está trabalhando na vida de cada um aqui, e que Ele é da vida de cada um aqui, mesmo que ninguém acha que ninguém dá nada, mas Deus é, viu? O Espírito Santo de Deus é, e sempre será. Amém. Aleluia. Cada um faz parte, cada um é propriedade dele. Louvado seja o nome do Senhor. É muito, essa passagem eu nunca tinha lido essa passagem, não. Foi de repente, viu, irmão? Foi de repente que eu ouvi dessa passagem na mulher cananeia. Então, aí aqui foi 27, né? E ela disse: sim, Senhor. Também comemos da migalha, né? Senhor, e falou tudo mais isso aí. Que ele veio para o judeu. Mas nós não tiramos direito nenhum. Mas hoje a gente temos. Nós temos o livre acesso, nós temos a liberdade de entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele e falar com você. Viu? Porque Ele diz: entra no teu quarto e fecha a porta. E fala e ora ao Pai que Ele te ouve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é tão maravilhoso, irmão. A gente somos pequenos para a grandeza desse Deus, o que Ele faz em nossas vidas. Então, o 28 diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, contudo deseja. E desde daquela hora a sua filha ficou sã. Não precisou levar a menina estava lá, mas ela utilizou a fé dela. Glória a Deus. A fé dela foi lá. Pela fé dela, Jesus fez a obra do outro lado. Aleluia. Porque a gente tem que botar a nossa fé em prática. É a nossa fé. É o tanto da nossa fé que vai ser feito, né, um milagre na minha e na tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim mesmo. Ele traz existência o que não existe. Aleluia. Viu? Se você está tendo fé, você não está vendo nada. Mas você não tem fé? Vai acontecer. Aleluia. Você tem que usar a tua fé. Quando ele diz: vou usar um pouco é a tua fé que tu tem. Aleluia. A tua fé é que vai mover o coração do Senhor.
Aleluia. Para aquilo que eu e você está precisando. E Ele sabe o que tu está precisando. Ele sabe cada um que está precisando aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe. Mas Ele quer que você use a sua fé. É a fé que move o coração do Senhor, o coração quebrantado. É a adoração como essa mulher fez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela adorou. Ela gritou. Quiseram parar ela. Aleluia. Mas ela não foi parada. Ela continuou perseverando. Continuou crendo. Está crendo. Em quem você está crendo? E quem é que você está crendo? Aleluia. É no homem? Ou naquele que pode fazer? Aleluia. Porque você olhar para um lado e para o outro e não ver saída, é fácil. Como é que pode? E os seus vão fazer, mas como? Usa a tua fé. Usa. Que ele chega no de repente. Aleluia. Ele chega no de repente, irmão. Olha, eu vou contar aqui um algo. Não sei porque eu vou contar. Eu não tinha condição nenhuma. Eu não tinha nem como. Eu via fazer uma viagem. Como é que eu ia chegar do outro lado? Não tinha dinheiro. Mas Deus fez um reboliço, irmão. Mandou ir no Plaza. Aleluia. Lá na agência de viagem. Eu digo, chega, eu faço o que eu falo. Meu Deus, aí fui. Subi lá em cima, fui com o menino. Foi um de repente, viu? Um de repente de Deus. Minha filha, só sei que Deus fez um de repente. Eu comprei as passagens, minha e dos meninos. A passagem saiu por R$800 de ida e volta pro Piauí. Aleluia. R$800 de ida e volta. Viu? Porque Deus, Ele é assim. Aleluia. É para Ele ser glorificado. Porque é Ele que move os corações. É Ele que usa quem Ele quer. Ele vai lá no outro lado. Ele vai no coração de alguém. Fala ao meu e ao teu respeito. Aleluia. E faz. Aleluia. Né? Então as promessas do Senhor estão de pé. Glória a Deus. Aquela mulher, ela não tinha expectativa nenhuma. Mas ela se jogou, adorou, se humilhou. Ela se humilhou ali nos pés de Jesus. Né? E adquiriu a vitória dela, irmãos. E o segredo é o quê? Perseverar. Porque quem vai dar a tua vitória, quem vai fazer na tua vida é Deus, é o Senhor que vai fazer. Aleluia. Aleluia. É Ele que vai fazer, é a sua trajetória. É você que vai. Foi louvado aqui, né? Do barco que você vai para chegar do outro lado. Foi falado de várias formas dos louvores. Aí às vezes a gente fala, Jesus, agora eu vou provar a tua fé. Aleluia. Vou provar, viu? Se é isso mesmo. Aí quando Jesus começa a apertar mais, Senhor, eu não quero mais louvar, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais. Vou dar. Eu chego, como é isso? E é assim, é? Aquela mulher não desistiu, não. Aleluia. Ela não desistiu. Ela foi até o. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Grande! Aleluia. Aleluia. E por pouco a gente quer desistir. Por pouco a gente quer se calar. Por pouco quer ficar ficando dentro do quarto. Eu não vou sair mais, eu não vou. Derreta. É verdade, assim. Jesus está olhando. Vai não, minha filha, pois eu vou apertar mais um pouquinho. É verdade. Grande. Eita, Jesus grande. É, irmão. Aleluia. Deus, Ele não fala para banco, para vida, Ele fala para nós mesmos. Quantas vezes Ele dizia, eu não vou mais não, precisava. Bendito é o teu nome, Jesus. Mas não, meu filho. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu estava lá adorando Ele. Porque só Ele fez por mim o que ninguém podia fazer. Só Ele fez por você o que ninguém podia fazer. Aleluia. Então Ele tem que ser adorado. E muitas vezes a gente não quer fazer a vontade dEle. Muitas vezes a luta vem e você quer desistir. Aleluia. Sabemos que a nossa vitória vem da parte dEle. Não é da parte de ninguém, mas da parte dEle. Aleluia, glória a Deus. Se aquela mulher fosse desistir do que ela estava precisando lá do lado dela, da casa dela, o problema estava lá. Mas ela foi buscar aquele que podia resolver.
Aleluia. Você está achando que suas pisadas é em vão, é? Para a casa do Senhor, é não. Aleluia. A recompensa, a galardão. Glória a Deus. Eu sou prova viva, irmão, disso tudo. O que deixei na minha vida. Aleluia. E está fazendo Glória a ainda. Deus. O segredo está o quê? Na perseverança, na obediência. Aleluia. Quantas vezes eu não louvei ele no conjunto de casa forte? Só Deus sabia como é que eu estava. Mas eu abria minha boca e louvava. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu contava meu problema para ele, que podia resolver. Aleluia. Porque nem tudo a gente pode abrir a boca da gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu chegava ali, toda arrumada, bonita, arrumadinha. E louvava pra Jesus. Quando chegar em casa, grande era um choro. Aleluia. Um estreito, quadrado, viu? Mas ele estava do nosso lado. Ele está do lado de cada um de nós. Ele não desampara, não. Ele vai botar você e sai, não. Ele está com você. Ai da gente, se ele não tivesse, irmãos. É verdade, Jesus. Vamos fazer com alegria. Aleluia. Não com tristeza, mas rir. Com alegria, fazer a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não é? Porque aí confunde Satanás. Aleluia. Mas levanta a cabeça. Aleluia. Chega lá, louve. Vice Amanda. Deus quer você louvando. Glória a Deus. Viu? É no louvor que ele vai operando. É no louvor que ele está trabalhando. Viu? Na tua vida, na tua causa. Viu, mulher? Aleluia. Continue. Aleluia. Glória a Deus. Porque a luta vem para querer nos parar. Aleluia. Mas continua abrindo a sua boca e dizendo que ele é grande, porque ele recebe. Aleluia. E através do louvor, o Senhor está trabalhando. Através do louvor, Deus está trabalhando que você nem imagina. Glória a Deus. É verdade. Viu? É muito forte, viu? Que Deus faz na vida da gente. A gente pensa que Natal não, minha filha, viu? E quando ele recebe a adoração, um coração quebrantado, sincero, diante da presença dele, ele não suporta, minha filha, viu? Ele se move e a gente sente a presença. Quem sente a presença? Porque está recebendo o meu e o teu louvor. Aleluia. Viu? E cada um aqui que louva para ele. E tem irmãs aqui, as irmãs que louvam, continua abrindo sua boca. De alma, se entregue. Viu? Faça que nem aquela mulher cananeia. Tem para nós. Aleluia. Então, Deus ele é fiel. É, Jesus. Deus ele é fiel em nossas vidas, irmãos. Viu? Ele é fiel nas nossas vidas, cada um de nós. Aleluia. Né? Cada um tem a porção, né? Então se curve, se humilhe diante dele, porque aquela mulher adorou, ela não desistiu, ela perseverou e teve vitória. E não é diferente comigo e com você nessa noite. Aleluia. A palavra foi essa que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Então a gente tem que falar aquilo que Deus manda, né? Não é o que a palavra foi essa. Poderia ser outra palavra, totalmente diferente, mas a palavra foi essa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória E eu a Deus. agradeço, irmão, por essa noite. Eu não sou pregadora, eu estou dando uma salvação. Essa pregação aqui, eu vou até estudar mais, ler mais. Aleluia. Foi de repente. Mas Deus é o Deus que Ele abre a nossa mente, é Ele que nos dá o entendimento. O Espírito Santo de Deus. Ele vai abrir na mente da gente, vai abrir na mente da gente, a gente vai entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. A palavra foi essa para cada um de nós e que nós podemos receber, porque há galardão,